Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. É com alegria, irmãos e irmãs, que nos encontramos no programa Oração ao Pai das Misericórdias, neste dia 25 de janeiro do ano de 2021. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias, que fica aqui na sede da comunidade Canção Nova, na cidade de Cachoeira Paulista, estado de São Paulo, diocese de Lorena. Hoje é um dia festivo para a igreja, é o dia da festa da conversão do apóstolo São Paulo. A minha saudação a todos aqueles que são da Arquidiocese de São Paulo, São Paulo, padroeiro da Arquidiocese de São Paulo. Minha saudação ao cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, e a todo o povo de Deus de São Paulo. Festa da conversão do apóstolo São Paulo. E, portanto, é uma oportunidade que Deus também nos dá de acolhermos a graça da conversão. Conversão que é rejeição ao mal, rejeição ao pecado. Conversão que é adesão ainda maior ao reino de Deus, ao reino de Jesus. Para rezarmos no programa de hoje, vamos tomar o evangelho que a liturgia da igreja nos oferece neste dia. É o evangelho de São Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 18. Marcos 16, de 15 a 18. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a igreja nos coloca diante do maravilhoso testemunho do apóstolo São Paulo. A conversão do apóstolo São Paulo, ela é uma conversão bonita, é uma conversão à fé em Jesus como Filho de Deus Salvador. É importante ter presente que Paulo era um homem temente a Deus. Paulo era um fariseu. Ele foi educado na fé judaica, na famosa escola de Gamaliel. Portanto, Paulo não era um pagão, no sentido de um homem que não se interessava pelas coisas de Deus. Ele procurava seguir coerentemente a palavra de Deus, colocar em prática a palavra de Deus. Mas ele, por conta disso, se colocou a perseguir os cristãos. E perseguindo os cristãos, perseguindo os discípulos e discípulas de Jesus, Paulo, por misericórdia de Deus, se encontrou com Jesus. O melhor, ele abriu seu coração e recebeu a graça do encontro com Jesus. Aí se deu a sua conversão a caminho de Damasco, como o livro dos Atos dos Apóstolos, por exemplo, nos testemunha. Como o próprio Paulo nos testemunha também em suas cartas. Ele se converteu a Jesus quando ele estava a caminho de Damasco, exatamente para prender alguns cristãos. E depois, apaixonado por Jesus, se tornou grande evangelizador,
o evangelizador, o pregador da palavra de Jesus, da palavra de salvação às nações. Quantas viagens Paulo fez, quantas igrejas foram fundadas pelo apóstolo Paulo, pela pregação do Evangelho, através do apóstolo Paulo e seus companheiros de viagem. Paulo teve Lucas como companheiro de viagem. Paulo teve Marcos como companheiro, São Marcos, como companheiro de viagem. Paulo teve Tito, Timóteo, também outros, Silas, outros companheiros de viagem, mas viagem apostólica, viagem onde ele procurava anunciar Jesus Cristo e levar a outras pessoas a graça da conversão. Irmãos e irmãs, a partir do apóstolo Paulo e dos outros discípulos de Jesus, somos chamados a declarar que a igreja, ela é por natureza missionária. A igreja é por natureza missionária. Jesus ressuscitado, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, ele concede aos seus discípulos, aos 11, o dom da missão. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Essa ordem de Jesus é uma ordem missionária. Ela é para os 11, para toda a igreja. Também eu e você, irmãos e irmãs, devemos, como discípulos de Jesus, acolher o dom do chamado para que estejamos comprometidos com a missão evangelizadora da igreja. De que forma, irmão? De que forma, irmã? De que forma nós estamos comprometidos com a missão da igreja? De que forma nós estamos comprometidos com a ação evangelizadora da igreja? Deus seja louvado, porque a igreja conhece muitos homens e mulheres que generosamente dão a sua vida por causa da missão. Homens e mulheres que têm a coragem de deixar o próprio país, a própria cultura, para levar o conhecimento da fé a outros povos. Mas, irmãos e irmãs, ali no nosso dia a dia, na nossa vida de família, de compromissos sociais, no campo do nosso trabalho, ali nós temos um grande campo para evangelizar. Muitas oportunidades para anunciar Jesus Cristo. São as graças que nós pedimos a Deus nesta oração que faremos juntos ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que esses vossos filhos e filhas vos apresentam. Abençoai também a água, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que este sacramental nos ajude a viver o compromisso batismal, nos ajude a comprometer a nossa vida com a missão evangelizadora da Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e pela intercessão do apóstolo São Paulo, sobre vós, desce e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.